Fala pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o Rafael da Nexus Intercâmbio. Hoje nós temos um convidado especial, Francisco Megali, da Mega Tax Accounting. Tudo bem? Tudo bom, tudo ótimo, Rafa. A gente vai falar um pouquinho sobre a parte de contabilidade aqui no Canadá, para que vocês que estão vindo para cá, seja para estudar, ou até mesmo quem quiser saber um pouquinho mais, que está imigrando e tem interesse, tem essas dúvidas de como é que funciona a questão do imposto de renda, consiga entender um pouquinho melhor sobre como é que é essa questão aqui no Canadá. Então, bom, acho que a primeira pergunta é aquela seguinte: qual é o tempo mínimo que uma pessoa tem que ter de estadia no Canadá para que ela tenha que declarar imposto aqui? Então, Rafa, para ser considerado residente fiscal aqui no Canadá e talvez ter que declarar imposto, a pessoa precisa ou vir em caráter permanente, com visto de imigrante, ou ela precisa vir em caráter temporário e ficar no mínimo 184 dias, mais de 184 dias, consecutivos ou não, ou ela vir em caráter temporário também, mas ela vir com o visto de trabalho. Então ela é residente fiscal canadense e aí ela pode ter que declarar imposto aqui no Canadá. A pessoa então pode ter ou não que fazer o imposto de renda. Ela é declarada residente fiscal, mas não é obrigada a fazer, é isso? Existem casos, Rafa, que você é obrigado a declarar imposto no Canadá. Por exemplo, se você tem que pagar imposto, se você divide pensão, se você, por exemplo, se você é self-employed, se você é autônomo, você tem que pagar o EI e o CPP, que é o Canadian Pension Plan, e o Employment Insurance. E você paga quando você declara imposto. Então você é obrigado a declarar. Agora, tem casos que você não é obrigado, que é facultativo declarar o imposto, que é, por exemplo, você vai receber a restituição, você não é obrigado a declarar. Você vai receber créditos fiscais, benefícios fiscais, o GST Credit, por exemplo, você não é obrigado a declarar, mas você pode declarar. Ou então você vai utilizar os famosos créditos de tuition, que você não é obrigado a declarar, você não tem que pagar imposto, mas você quer começar a utilizar os créditos de tuition, porque você pode vir a ter que usá-los em anos futuros, compreendeu? Certo. Só para então esclarecer, o crédito de tuition é um crédito que você vai criando porque você está pagando pela educação no Canadá, certo? Exatamente. É importante você declarar, mesmo que você não tenha imposto até a receber, é importante você declarar esse crédito de tuition porque você vai utilizar em anos futuros. Francisco, muitas vezes o pessoal que vem para estudar ou até mesmo imigrar ainda continua tendo uma renda no Brasil. Como que funciona para eles declararem o imposto de renda aqui no Canadá? Precisa declarar essa renda ou não? Isso, Rafael, vai depender muito do tipo de renda que ele recebe. Dependendo do tipo de renda e de acordo também com o tratado bilateral entre Brasil e Canadá, tem rendas que você declara somente no Brasil, tem rendas que você declara somente no Canadá e tem rendas que você declara nos dois países. Sabe dar um exemplo de... Por exemplo, nos dois países, se você tiver ganho de capital, se você tiver juros de investimento, você tem que declarar tanto no Brasil quanto no Canadá. Aluguel, por exemplo, você declara tanto no Brasil quanto no Canadá. Então, se alugou um apartamento, deixou lá alguém pagando para você e está aqui utilizando essa renda, paga nos dois. Você declara nos dois, mas é importante a gente colocar que o que você pagar de imposto lá, a gente vai deduzir aqui também, para você não ter que pagar duas vezes o imposto. A chamada bitributação, né? Bitributação, exatamente. Certo. E se a pessoa recebe uma pensão ou uma aposentadoria, às vezes, salário... Isso é só declarado no Brasil. Apesar de ele ser residente fiscal aqui, ele está recebendo ainda lá, só
tributado lá no Brasil e só declarado lá no Brasil, se for necessário declarar no Brasil. Entendi. E uma coisa que só declara no Canadá? Por exemplo, o self-employed, o autônomo, né? Ele só declara aqui no Canadá. Entendi. Tá bom? Tá joia. Na pergunta anterior, né, a gente estava comentando um pouquinho sobre tuition. Exatamente. Né? E aí seria interessante a gente voltar nessa parte do tuition para entender quem pode, qualquer escola que pode aplicar para esse crédito de tuition ou se tem alguma escola específica? Isso, então. O que é o crédito de tuition, né? O crédito de tuition, ele só determinadas escolas certificadas uma instituição canadense que chama-se Employment and Social Development Canada, ESDC. Somente essas escolas certificadas que podem fornecer o T2202, que é o informe de rendimentos de Tuition e Education Amounts. Certo. Tá? Então, só essas escolas certificadas, que isso está no site aí do ESDC, Employment and Social Development Canada, tem a lista dessas instituições certificadas e somente elas podem fornecer o T2202, que é o que a gente usa no imposto de renda para gerar esse crédito de tuition. Certo. A gente vai colocar esse link aqui para quem quiser acessar e conferir se a escola qualifica ou não. E como que eu faço para reaver esse crédito? Isso. Eu pego ele de volta em forma de dinheiro? Não. Você não tem esse crédito de volta. Esse crédito ele gera um crédito não reembolsável, ou seja, ele não gera restituição de imposto de renda. Certo. Entendeu? Ele gera um crédito que vai reduzir o seu imposto a pagar até zero. Entendi. Entendeu? Então, se vamos supor que você tem um crédito, ele gerou um crédito para você de 2.000 e você tem um imposto a pagar de 1.000, ele só vai reduzir o teu imposto até zero. Entendi. Você não vai receber aqueles 1.000 da diferença de volta. Certo. Então, se a gente quiser aqui colocar um perfil de um estudante solteiro que veio para o Canadá a estudos e tem direito a trabalhar 20 horas por semana somente, que é muito comum, né? E essa pessoa, então, estudou o ano, pagou o tuition e trabalhou 20 horas por semana durante esse ano. Quando que essa pessoa consegue ter acesso a esse crédito? Então, no primeiro ano que ele declarar, ele vai receber muito pouco de salário. Ele deve ficar abaixo do nível de isenção, que é 11.000, hoje está em 11.327 dólares por ano. Então, provavelmente ele vai ficar abaixo disso. Certo. Então, ele não vai conseguir utilizar o crédito de tuition. Ele só vai conseguir utilizar o crédito de tuition nos anos futuros que ele vai ganhar mais, porque ele não vai estar estudando tanto e vai tirar o work permit, por exemplo, e vai estar trabalhando mais e vai conseguir ganhar mais e utilizar o crédito de tuition. Certo. Então, porque ele vai ficar abaixo do limite de isenção. Então, ele não vai ter que pagar imposto. Ele vai receber uma restituição daquilo que foi retido na fonte. Então, para aquela pessoa que fez os estudos e aplicou para o Postgrad Work Permit, que é muito comum, né, na característica desses alunos de nível superior. E então, quando ele pega o visto de trabalho, aí que ele vai trabalhar full time, ele vai muito provavelmente aumentar a renda e é ali que ele vai ter acesso a esse crédito. Exatamente. Aí ele vai ter renda suficiente para utilizar o crédito e reduzir o imposto dele. Entendeu? Entendi. É exatamente assim que funciona. Então, se fosse um perfil de casal, onde um vem para estudar e trabalha só essas 20 horas durante os estudos, mas o cônjuge que está com o visto de trabalho aberto e está trabalhando full time e muito provavelmente ganhando mais do que esse piso mínimo, né? Uhum. Então, provavelmente eles conseguem ter acesso antecipado. Exatamente, isso era uma coisa que eu ia falar. Esse cônjuge que não está ganhando tanto, mas está pagando muita tuition e tem muito crédito acumulado, ele pode transferir para o cônjuge que está trabalhando e que está ganhando bastante.
entendeu? Certo. Ele transfere e o limite máximo de transferência ou de utilização do crédito é $5.000 por ano, tá? Ele transfere isso para o outro cônjuge e o outro cônjuge acaba não tendo que pagar imposto ou até recebendo mais restituição porque ele utilizou esse crédito do cônjuge que estudou, que pagou bastante tuition. Entendi. Então, no final das contas, a pessoa investe na educação. Exatamente. E lá na frente, em algum determinado momento, ele vai ter acesso ao crédito que essa educação gerou na Receita Federal. Exatamente. E vai conseguir ou abater em formas de pagando menos imposto ou recebendo restituição de imposto que já foi pago na fonte. Que foi retido na fonte, exatamente, nos salários. Perfeito. Exatamente. Então, isso já é uma ajuda muito interessante para o pessoal que está pensando em investir em educação no Canadá. Bom, e aí então, para o pessoal que ou é imigrante já, ou tem o visto de trabalho, ou mesmo a autorização de trabalho para o caso do estudante, né? Está trabalhando, ele tem lá o payroll, né? Que é como que a gente chama no Brasil? A folha de pagamento. A folha de pagamento, Isso. né? Então, é interessante essa pessoa manter um tracking disso daí. Então, aqui toda empresa ela tem que fazer uma declaração que tem funcionários, né? Toda empresa que tem funcionários, ela tem que fazer uma declaração dos T4s, que são os informes de rendimento do trabalho assalariado. Ela tem que enviar essa declaração até 28 de fevereiro do ano seguinte ao ano trabalhado. Por exemplo, no ano de 2015, ela tem até 28 de fevereiro de 2016 para enviar esses T4s, o informe de rendimento, de todos os funcionários. Isso é por lei. Se ela não enviar, ela tem que pagar uma multa. Tá? E aqui é bem sério. E ela, além de enviar para a CRA, para a Canada Revenue Agency, ela tem que enviar também a cópia do empregado. Ela tem que enviar para o empregado a sua cópia. Tá? Então, esse é o documento fundamental de que você trabalhou e que foram recolhidas as taxas. Então, para cada empresa que você trabalhou, você vai receber esse T4. Ela tem que te enviar um T4. Mesmo que tenha trabalhado um mês apenas. Mesmo que tenha trabalhado um mês. Você vai receber o T4, você vai ter menos taxas retidas na fonte. Agora, eu sempre falo para as pessoas guardarem todos os documentos. Então, guarda o lerite, guarda a paycheck que você recebeu, porque amanhã ou depois pode ter alguma confusão. E aí você tem a prova, tem o documento. E a sugestão seria guardar isso por quanto tempo, mais ou menos? Pelo menos até depois que você fizer o teu tax return, né? O teu imposto de renda. Agora, se você utilizar o Olerite Pro Tax Return, o teu T4, né? O teu informe de rendimentos, você tem que guardar toda essa documentação até 5 anos depois do ano que você declarou. Às vezes acontece e o pessoal se sente até um pouco desprotegido ou por falta de conhecimento de haver algum problema no trabalho e não receber o salário e a pessoa às vezes acha que não tem direito trabalhista e tal. Como que funciona? A quem que recorre quando você tem um problema desse tipo? Isso, eu já tive alguns clientes que me perguntaram sobre isso e é bastante importante. Aqui no Canadá, se você não recebeu o seu T4, que é o seu documento que você trabalhou, seu informe de rendimentos, ou se você recebeu o seu Olerite e está achando que tem alguma discrepância nos valores, se você está achando que eles estão errados, e se você tem alguma dúvida, você entra em contato com o Ministry of Labor, que é o Ministério do Trabalho, ou pelo site ou por telefone, e faz a sua reclamação. E você tem os teus direitos São preservados. Os mesmos direitos que um canadense tem em termos de trabalhador, né? Exatamente. Se você é um trabalhador, você tem os direitos de qualquer trabalhador canadense. Certo. Então, tem a quem recorrer, não precisa se sentir desamparado, né? Não, sem dúvida nenhuma. Voltando um pouquinho à questão do imposto de renda, a CRA, né, que é a Canada Revenue Agency, eles até então costumavam enviar a restituição do imposto via cheque, isso, né? E recentemente houve uma alteração de que eles não vão mais enviar cheque. Como é que vai funcionar isso agora? Isso, então, a partir de 2016, a CRA
vai parar de enviar cheques. Qualquer cheque, tanto o benefício fiscal, a instituição de imposto de renda, ela não vai mais enviar. Então, o contribuinte vai ser obrigado a optar pelo Direct Deposit, ter uma conta corrente numa instituição financeira canadense e todos os benefícios fiscais e restituição de imposto de renda, qualquer cheque do governo vai ser depositado automaticamente na sua conta. Então é muito importante assim deixar frisado aí para aquele estudante que vem, por exemplo, veio esse ano, trabalhou e vai voltar ao Brasil e vai declarar imposto no ano que vem, né, referente a 2015. É muito importante ele deixar aberta uma conta, porque a CRA não vai mais enviar o cheque para a casa dele lá no Brasil. O que é até interessante, porque muita gente perdia esse cheque porque chegava em algum lugar que ele não tem mais contato, alguma coisa. Exato. E muitas vezes fechava a conta aqui no Canadá, no banco, antes de voltar para o Brasil e acabava ficando sem aquela restituição, né? Então a pessoa tendo acesso à conta do banco online, é possível fazer uma transferência do banco daqui do Canadá para um banco do Brasil. Obviamente tem taxas, etc. Mas consegue reaver aquele valor, né? E, inclusive, é muito mais rápido. Quando você tem o Direct Deposit, a restituição vem muito mais rápido, a sua declaração é analisada mais rápido e todo mundo fica contente mais rápido. Pois é. E para quem tem dúvida, é possível fechar a conta de banco estando no Brasil. O Canadá, nesse sentido, é muito menos burocrático do que no Brasil, né? Então, é possível você, não estando no Canadá, contactar o seu banco depois que você já recebeu sua restituição e não tem mais por que manter a sua conta aberta, você pode cancelar estando no Brasil sem problema. A sugestão é para quem está aqui e vai efetuar essa transação, entre em contato com o banco e comunique previamente dizendo, olha, eu vou para o Brasil, vou deixar a conta aberta e depois de um tempo que eu receber a minha restituição, eu vou fechar a conta. E aí já simplifica bastante. Bom, então acho que é isso aí, pessoal. Obrigado pelo seu tempo, por ter assistido o nosso vídeo. Obrigado, Francisco, pela presença e por explicar. Né? O Francisco ajuda bastante os brasileiros aqui com essa questão dos impostos, das contas, etc. Acho que é de grande valia para nós brasileiros, a comunidade brasileira, ter uma pessoa com a capacidade aqui do Francisco para fazer isso, né? Geralmente, para quem tem dúvida, a gente deixa o nosso e-mail, né? Que é esse daqui. E eu vou pedir também para o Francisco deixar o e-mail dele, se quiser falar também. Isso, então, eu que agradeço aí a oportunidade que você me deu e a gente está sempre aberto aí a questões e informações. E o nosso e-mail é info@megatax.ca. E o que precisarem aí da gente, a gente está aí disponível a ajudar aí toda a comunidade brasileira e canadense também, tá bom? Legal, obrigado. Bom, quem curtiu o vídeo, tem o joinha, é só clicar no joinha aqui, pode compartilhar também com os amigos. Para quem ainda não segue o canal da Nexus, do lado de cá você tem inscrever-se, né? E semanalmente nós temos vídeos sempre com assuntos interessantes relacionados a intercâmbio, Canadá, outros países também, né? Então é só seguir o canal e a gente vai estar sempre com novidades. Obrigado, pessoal. Obrigado, Francisco. Um abraço, Rafa. Prazer em te ter aqui. Obrigado. Tchau, tchau.